Olá, boa tarde. Hoje, 2 de novembro, é dia de finados, né? Então, hoje é o dia que as pessoas vão aos cemitérios, vão lembrar de seus entes queridos que já não estão mais fisicamente entre eles, entre nós. E também é um período de muita tristeza, de muita dor, de reflexão, muitas vezes também de remorsos, de saudade. Enfim, é um dia muito complexo, de sentimentos muito complexos. Nos últimos anos, eu tive. A minha família passou por algumas perdas familiares, de irmã, de tio, de tia, de parentes próximos, de muitos amigos também que se foram. E como é que a gente pode lidar com isso? Cara, cada um tem o seu jeito, né, de vivenciar o luto, de vivenciar essa saudade, essa perda. Eu posso falar da minha maneira, da minha forma de ver. Eu reflito muito como a vida nessa brevidade que ela tem, o quanto que a gente presta atenção nela, o quanto que a gente dá atenção para a vida. E entender também que a finitude, ou seja, esse ato de fim de vida, da morte, da palavra morte mesmo, a gente foge, a gente evita, mas ela é inevitável. Então encarar o fato como realmente ele é, natural. Vai deixar de provocar dor, ressentimentos, sofrimentos? Não, mas ele é um fato natural. Querendo ou não querendo, ele é um fato natural. E se a gente fica encarando a morte como sendo algo injusto, porque comigo, ele era tão novo, tinha tanta coisa para fazer, várias coisas que a gente fala nesse momento, mas todos passam por isso. Alguns até com mais intensidade, com mais, com uma dor até maior do que a nossa. Mas ela não é injusta, ela é um fato da natureza. Nós vamos morrer. Não importa o que você faça, o que eu faço, o cuidado que eu tenho, o cuidado que você tenha, nós vamos morrer. E encarar isso como um fato natural é muito importante até para a nossa saúde emocional. O oriental, ele é mais, vamos dizer assim, ele é mais compreensivo nisso. Ele entende essa finitude, ele liga com mais naturalidade para isso, lida com mais naturalidade para isso. Ele não é que não sofra, porque sofre. Não é que não viva, porque ele vive isso. Mas encara como realmente é. Agora, o nosso apego às pessoas, o nosso apego a familiares, acreditando que nós não merecemos, porque comigo e por que não com você? Todos nós vamos passar por isso. E hoje, no dia 2 de novembro, quando nós estamos aqui e eles estão na outra dimensão, seja lá como você acreditar, seja uma visão de continuidade de existência ou de finitude completa, ou de ressurreição, ou de reencarnação, não importa como você acredita. Ela existe, ela está aqui e a gente precisa encarar a morte como algo natural. Falar da morte como algo natural. Ensinar os filhos, a família, a gente mesmo, a encarar como um fato natural. Como crescemos, como vivemos, como nascemos, morreremos. Não vamos nos tornar apáticos às nossas emoções, nem aos nossos sentimentos. Mas também a gente não pode se deixar abater. Principalmente quando você tem filhos, netos, parentes que continuam a vida e você morre junto com o outro. Então a tua vida fica canalizada naquele que se foi. E aí você vai provocar dor naqueles que estão aqui.
que vão sofrer pela morte do que se foi e pela ausência de você que ficou, por não dar mais atenção, por só falar da pessoa, só vivenciar a pessoa e esquecer que eles existem também e que eles estão sofrendo e precisam do teu carinho, da tua compreensão. Então a gente precisa entender que isso é um processo que vai estar acompanhando qualquer um de nós. E a gente precisa lidar com aqueles que foram e com aqueles que ficaram. Nós precisamos criar as nossas rotinas com os nossos entes queridos que se foram, através de lembrança, através de uma mensagem, através de uma oração, de uma prece, de uma vela acesa, de uma visita a um cemitério, a um local de luto, ou apenas vivendo o dia a dia, recordando os bons momentos, contando as histórias, relembrando as histórias, né, quando ele estava vivo, quando ela estava viva, trazendo de volta o bom sentimento, a alegria que aquela pessoa te trouxe. Só que muitas vezes, como a gente não dá atenção em vida, como a gente não procura a pessoa, quando a gente não é agradável à pessoa, quando a gente vê a pessoa como um estorvo, como alguma coisa negativa, aí ela morre e você não pediu perdão, não se perdoou, continua rancoroso, aí vem um sentimento de culpa. Aí você mesmo, internamente, começa a se culpar, começa a se punir. E aí vira realmente um martírio. Então é importante você procurar auxílio, procurar entender melhor a situação através de um profissional da área, da conversa com pessoas que você gosta, com amigos, com pessoas importantes da sua vida. Mas encarar o luto, encarar o finados, encarar esse dia de hoje como natural. E é natural. Ser natural não quer dizer que seja gostoso, seja bom, seja feliz. Nem sempre. Natural muitas vezes é amargo, é doloroso, é angustiante. Mas não deixa de ser natural. Faz parte da vida. E hoje, nesse dia que a gente relembra esses irmãos, irmãs, pais, tios, amigos, colegas que se foram, que a gente possa ter bons sentimentos por eles, boas alegrias. Eu, quando a minha irmã faleceu, eu que cuidei de toda a parte, desde o reconhecimento do corpo, do boletim de ocorrência, em São Paulo lá para fazer a documentação, né, no IML, marcar o horário de velório, o horário de enterro, foi tudo isso que eu fiz. E eu me lembro até hoje, né, na hora que o corpo veio para reconhecimento, lá no IML, eu olhei e falei para ela assim: o que você fez? Né? Foi a primeira palavra que veio na minha cabeça: o que você fez? Mas eu tinha que seguir em frente, eu tinha que fazer o trabalho que tinha que ser feito. Passou-se alguns dias, eu fui no cartório pegar a certidão de óbito, enfim, todo esse processo. E tinha minha mãe, tinha o meu irmão, tinha minha irmã, o meu sobrinho na época com 9 anos de idade, os meus familiares, e a gente teve que cuidar disso. Claro, com o apoio de amigos que foram, sabe, que tiraram o dia para me levar para São Paulo, para ficar comigo, outro que me ajudou, né? O Tatá, que me ajudou a ir em São Paulo, onde ela morava, ir na delegacia fazer o boletim de ocorrência, me acompanhou. Aí na volta, a Ana, minha grande amiga também, me levou lá no IML, eu tomei um banho, comi alguma coisa, fui pro IML e saí de lá quase 4 horas da manhã. Vi coisas que eu não deveria nem ter visto, sabe? De falta de humanidade, de muita gente que se aproveita desse momento para tentar lucrar alguma coisa. Foi muito difícil. Passei, eu acho que 1 ano ou 2, assim, com vários pensamentos reflexivos. E olha que eu sou reencarnacionista, sabe? Reencarnacionista. Eu sou espírita, eu acredito em reencarnação, eu tenho outras ações nessa área, mas isso não tirou de mim o sentimento. Como lidar com a minha mãe agora, né, com a morte da sua filha, com o do meu irmão, com o meu sobrinho.
E aí você pega, para um pouco e fala, recorda os teus ensinamentos, a sua compreensão de vida, que é natural, faz parte. Hoje, relembro de toda a situação, sei que isso, né, tinha que acontecer, ia acontecer de alguma maneira. Depois aconteceu com a minha tia Maria, com meus primo Wilson, com a minha tia Sema, minha tia Chica. Enfim, tudo isso aconteceu. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente tem que falar de maneira natural. Como eu falei, falar de maneira natural não é que eu não esqueci, não é que eu não senti, não esqueci, mas lidar da melhor maneira possível, entendendo que isso faz parte do processo de vida, do processo de existência, e que vai chegar uma hora que eu também me vou, que a minha mãe, que o meu irmão e que os outros da minha família também se vão. Então, lidar com isso, aprender a lidar com isso, é trabalhar com a sua saúde emocional, com a sua sanidade, ser tranquilo. Então, lidar, falar, conversar da melhor maneira possível. Todo mês nós fazemos lá nossa postagem, falando dela, porque minha mãe pede, deseja. Então nós vamos continuar fazendo até quando ela quiser, minha mãe que desejar. Alguns vão compreender, bom, outros não. O que eu posso fazer? O importante é a minha relação comigo, com a minha família, com as pessoas que eu gosto, com as pessoas que eu convivo, e poder fazer da melhor maneira possível, lidar disso da melhor maneira possível. Então você hoje está enlutado, que está passando por isso, meus sentimentos, minhas condolências. Sei o que você está sentindo, sim, não da mesma intensidade, nem da mesma maneira, mas sei, mas que você possa entender que esse dia faz parte da nossa existência humana, sem revoltas, sem mágoas, sem culpas, sem revolta. Agradeça o período que você teve essa pessoa ao teu lado, agradeça a família que está ao teu lado, aos amigos que estão ao teu lado, e siga em frente, e viva, agradeça, porque é assim a existência: nascer, crescer e morrer. Essa é a nossa essência. Aí depois são as outras coisas, são crenças espirituais, crenças religiosas, não importa, mas nascer, crescer e morrer faz parte da nossa natureza. Encare de uma maneira natural, da melhor maneira, não deixe de chorar, não deixe de sentir, mas continue vivendo da melhor maneira que você puder. Um abraço, o mais sincero possível, minhas preces, minhas orações por vocês. Até a próxima.